Amazônia guarda segredos que não deveriam ser contados. E hoje, você vai ouvir 6 relatos reais de pessoas que encontraram o impossível. Criaturas que imitam vozes, luzes que perseguem barcos, espíritos que caminham na mata e presenças que nunca esquecem quem as viu. Meu nome é Eduardo Nascimento, tenho 44 anos, e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 28. Eu trabalhava como ajudante em um projeto de manejo na região de Carauari, no Médio Juruá, e achava que já tinha visto de tudo na floresta. Mas naquela noite, percebi que existe algo ali dentro que não foi feito para ser visto por ninguém. Porque o que eu encontrei não era um animal, e também não era um homem. A floresta do Médio Juruá é uma das mais úmidas que existem. O ar parece ter peso, e a luz do sol só alcança partes do solo por alguns minutos ao dia. O resto do tempo é uma escuridão esverdeada, abafada, cheia de sons que parecem vir de todos os lados, e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Naquela época, eu ficava semanas dentro da mata, dormindo em acampamento improvisado e ajudando a transportar material do projeto. Eu achava que estava acostumado. Mas com o tempo percebi que ninguém se acostuma de verdade com algo tão grande, tão vivo e tão silencioso em certas horas. Foi numa dessas noites que vi o impossível. Era o fim da tarde e eu estava voltando de um trecho de monitoramento com mais 2 colegas. Eles seguiram mais rápido para o acampamento e eu fiquei para trás esperando um equipamento que deixamos carregando numa árvore para testar. A escuridão amazônica chega antes do relógio marcar as 6. Como sempre, o ar ficou mais frio. O cheiro de fruta fermentada aumentou. E o som dos insetos começou a crescer. Eu estava tranquilo. Cansado, mas tranquilo. Já tinha voltado sozinho muitas vezes. Peguei a lanterna, o equipamento, ajustei tudo na mochila e comecei o caminho de volta. Foi aí que notei a primeira estranheza. Quando cheguei numa parte onde o cipó forma um corredor natural, o som da mata diminuiu. Não sumiu completamente, mas diminuiu, de um jeito perceptível. Parei por um momento. A floresta amazônica nunca fica quieta. Nunca. Mas ali, algo estava estranho. Foi quando ouvi passos. Passos lentos, pesados, vindos de algum lugar à minha direita. Achei que fosse algum animal grande. Talvez anta, que é comum naquela região. Ou até uma pessoa retornando atrasada como eu. Então iluminei a lanterna naquela direção. E tive certeza imediata de que não era nenhum dos dois. A luz alcançou um tronco enorme, retorcido, e atrás dele pude ver o início de uma silhueta. Primeiro veio a impressão do tamanho. Era alto, muito mais alto que qualquer pessoa que eu conhecia na região. E a largura do corpo era desproporcional, como se tivesse os músculos no lugar errado. Olhei melhor. A silhueta parecia de um homem, mas não se movia como um. Cada passo fazia o corpo inclinar-se para frente de maneira exagerada, como se não tivesse equilíbrio. O tronco balançava, mas as pernas se moviam pouco, curtas para o tamanho. Aquilo não fazia sentido. E mesmo assim, eu continuava parado ali, com a lanterna levantada, hipnotizado pela forma que se aproximava. Quando ele deu mais 2 passos, a luz revelou parte do peito, coberto por pelos longos desalinhados, com falhas que mostravam uma pele fina, avermelhada, quase brilhante. O cheiro também chegou, um odor forte de coisa velha, misturado com terra molhada e carne passada. Eu abri a boca para chamar alguém, mas minha voz não saiu. A coisa deu mais um passo. E agora eu conseguia ver o contorno do rosto. Era humano, mas não era. A testa era enorme, abaulada, como se tivesse um osso saliente. A boca parecia muito grande, estendendo-se para os lados de uma maneira que não deveria. E os olhos? Os olhos eram fundos demais, como se estivessem colocados muito dentro do crânio. E eles estavam olhando diretamente para mim. Eu sabia que não conseguiria correr. Minhas pernas simplesmente não obedeciam. Ele deu mais um passo, e aí percebi algo ainda pior: o som. Cada vez que a criatura respirava, era como se o ar entrasse por um buraco grande demais para ser humano. Era um som grave, lento, profundo. Mas não era isso o que mais me assustou. Foi o movimento.
O corpo se mexia sem sincronia, como se fosse pesado demais para se manter de pé. Mas, ao mesmo tempo, havia força naquilo. Força absurda. De repente, ele parou. Ficou parado olhando para mim por um tempo que eu não sei medir. Depois inclinou o corpo, muito devagar, como se estivesse tentando sentir o meu cheiro. E nesse instante, eu senti algo que nunca vou esquecer. Não era um animal. Não era um espírito. Não era uma lenda. Era uma coisa que não deveria existir. Algo entre o humano e o animal, mas sem o equilíbrio certo de nenhum dos dois. A criatura ergueu a cabeça, e os olhos dela refletiram a luz da lanterna por um segundo, como olhos de gato. E então, do nada, ela virou o corpo inteiro para a esquerda e entrou na mata. Mas entrou sem fazer barulho. Não quebrava galhos. Não arrastava folhas. Eu ouvi os passos, mas não ouvi o impacto deles no chão. Foi como se a floresta estivesse acostumada com a presença daquilo. Quando a última parte da criatura desapareceu entre as árvores, as minhas pernas finalmente cederam. Caí no chão e demorei pelo menos 3 minutos para conseguir voltar a respirar normalmente. Quando cheguei ao acampamento, pálido, com a camisa encharcada, todos perceberam que algo tinha acontecido. Contei para o coordenador, que ouviu tudo em silêncio. Depois de um tempo, ele perguntou: "Ele tinha cheiro?" Respondi: "Sim, muito forte." Ele assentiu devagar e disse: "Então você encontrou o homem da floresta." Eu perguntei quem era esse homem, e ele respondeu: "Não é homem, e não é bicho. E se você viu, é porque ele deixou você ver." Eu não dormi naquela noite, nem na seguinte, e pedi para sair do projeto na semana seguinte. Até hoje, quando vejo uma mata fechada, sinto a mesma pressão no peito. A floresta amazônica é viva, mais viva do que a gente imagina. E algumas coisas que caminham lá dentro não são deste tempo, nem deste mundo. Eu não sei o que vi naquela noite, mas sei que não era humano. E sei que, quando ele me olhou, pareceu reconhecer algo em mim, como se estivesse me medindo, como se soubesse que eu não deveria estar ali. E até hoje eu me pergunto, se eu tivesse corrido, ele teria vindo atrás? Meu nome é Mariane Dias, tenho 36 anos e cresci numa comunidade ribeirinha chamada São Francisco do Aiucá, às margens do rio Solimões. Quando eu tinha 23 anos, vi algo na beira do rio que eu deveria ter ignorado, mas não consegui. Uma mulher apareceu de madrugada e chamou pelo nome do meu irmão, que havia morrido 2 anos antes. Eu deveria ter entrado para dentro de casa, deveria ter fechado a janela, deveria ter orado, mas eu fiquei olhando e ela percebeu. Nossa comunidade é pequena, poucas casas, algumas canoas e o rio, sempre o rio. De dia ele é enorme, bonito, cheio de vida, mas à noite o Solimões é outra coisa. A água preta parece engolir a luz. O som dos bichos se mistura com o ar úmido, deixando a sensação de que a floresta está respirando junto com você. E qualquer pessoa que cresceu ali sabe que não se deve ficar perto da água depois de certo horário. A avó dizia que a madrugada tem cheiro de gente que não pertence mais ao mundo. Eu nunca tinha levado isso a sério, até aquela noite. Naquela época, eu dormia no quarto da frente da casa de palafitas. A janela dava direto para o rio, e eu gostava de dormir ouvindo o som da maré batendo no barranco. Era começo de novembro. Chovia alguns dias, outros não. A noite estava abafada, com um cheiro forte de lama e vegetal apodrecendo, cheiro típico da vazante. Me deitei cedo. Acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha. Não era medo, não era sonho. Era como se algo estivesse chamando, mas não com voz. Era como se meu corpo soubesse que havia algo lá fora. Levantei. Fui até a janela. O erro começou aí. A maré estava baixa. O barranco aparecia escuro e úmido, refletindo a luz fraca da lua. E na beira da água, havia uma mulher, parada, sozinha, com o pé quase tocando a linha onde a terra encontrava o rio.
A princípio, achei que fosse alguma moradora que acordou cedo demais para pegar água. Mas havia algo errado. Muito errado. Ela estava de vestido branco, tão branco que parecia iluminado pela própria noite. E estava imóvel, tão imóvel que parecia que o tempo não passava para ela. Fiquei olhando por alguns segundos, tentando reconhecer. Não era ninguém da comunidade, e então ela falou: Jefferson. Minha pele arrepiou inteira. Esse era o nome do meu irmão. E ele tinha morrido 2 anos antes, afogado na cheia. A mulher repetiu o nome, baixo, arrastado, como se tivesse aprendido a falar há pouco tempo. Jefferson. Eu fechei a mão na janela. Ela não olhou para mim. Não olhou para a água. Só ficou ali, chamando, como se esperasse resposta. Eu não conseguia me mexer. Meu coração batia tão forte que parecia empurrar o ar para fora dos pulmões. A mulher então deu um passo. Não um passo normal. Um passo muito lento, precisamente calculado. Ela se inclinou como alguém que não entende direito o peso do próprio corpo. E aí levantou o rosto. E eu vi. O rosto não estava certo. Não tinha expressão humana. Os olhos eram fundos, muito escuros. A boca pequena demais para o tamanho da face. Era como se alguém tivesse tentado copiar o rosto de uma mulher, mas tivesse errado as proporções. E então aconteceu algo que me destruiu por dentro. Ela virou a cabeça completamente para mim. Não tinha como ela saber que eu estava ali. Minha janela estava só entreaberta e eu estava na sombra, mas ela virou devagar, precisamente, como se já soubesse, e sorriu. Um sorriso pequeno, frio, sem mexer os olhos. Jefferson está chamando, disse ela. Eu senti as pernas falharem. Aquela frase não fazia sentido. Não havia nada ali que tivesse sentido. Eu não sabia se gritava, se fechava a janela, se corria para o quarto da minha mãe. Mas a mulher continuou. Ele quer falar. Ela estendeu o braço e apontou para a água. A água, que estava silenciosa até então, fez uma leve ondulação, mais forte do que deveria para uma noite sem vento, como se algo tivesse passado por baixo dela. Algo grande. A mulher deu mais um passo. Agora os pés estavam dentro da água rasa, e a lua iluminou o vestido, revelando manchas escuras, como terra molhada, lama ou sangue antigo. Ela continuava sorrindo, e estendeu a outra mão. Vem. Foi nessa hora que percebi um detalhe que até hoje me arrepia. A mulher tinha algo preso na mão. Algo pequeno, pendurado numa cordinha preta. Olhei melhor, e meu coração congelou. Era um cordão. O cordão que meu irmão usava no pescoço. O mesmo cordão que nunca encontramos depois do afogamento. Minha respiração sumiu, e ela disse: Ele está aqui. E bateu a mão levemente na superfície da água. E naquele movimento, a água tremeu de novo, como se algo respondesse. Eu senti, com uma certeza impossível, que havia algo enorme lá embaixo. Algo que não queria aparecer, mas queria ser percebido. A mulher começou a entrar mais fundo, sem fazer barulho, sem hesitar, sem piscar. E quando a água chegou na altura dos joelhos dela, ela parou e abriu os braços, como se oferecesse o corpo para o rio. Eu não pensei. Gritei: Mãe! A mulher fechou a boca imediatamente. O sorriso sumiu, e ela virou o rosto de novo para mim, dessa vez rápido demais, e disse com voz quase humana: Não acorde ela. Eu gelei. Minha mãe correu até o quarto. Quando chegamos à janela, a mulher não estava mais lá. Não havia pegadas, nem marcas na lama, nem vestido, nem cordão. Só o rio, preto, imóvel, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, minha mãe foi na casa da parteira mais velha da comunidade, que sempre soube das coisas do rio. A velha ouviu tudo com atenção. Depois perguntou: Ela chamou por mais alguém? Não, só pelo Jefferson. A velha fechou os olhos e respondeu: Então não era gente. Perguntei o que era. Ela respondeu: Coisa que chama os mortos. E quem atende, não volta. Pedi para ela explicar. A parteira apenas disse: A água devolve quem quer e leva quem não devia ouvir. Nunca mais dormi com a janela aberta.
Às vezes, quando o rio está muito silencioso, eu lembro da mulher, do vestido branco iluminado, da voz sem vida, do sorriso torto, da forma como ela sabia meu nome, mesmo sem eu ter dito nada. E principalmente, lembro do que ela disse. Ele está aqui. Não sei o que havia dentro da água naquela noite. Nem sei se era mesmo a voz do meu irmão que ela imitava. Mas sei que algo respondeu. E desde então, não encosto mais os pés nos Solimões depois que a noite cai. Porque o rio chama. E quando chama, nem sempre é para devolver. Meu nome é Alana Freitas. Tenho 25 anos. E cresci numa comunidade isolada perto de Tefé, no Amazonas. Quando eu tinha 17 anos, ouvi um assobio dentro da mata. Mas não era de pessoa. E também não era de bicho. Era algo que tentava me imitar. E quando percebi isso, já era tarde demais para correr. A mata daquela região é uma parede viva. Folhas grandes como braços humanos, cipós cruzando como teias, luz quase nenhuma, e o cheiro de madeira velha e umidade impregnado em tudo. Por mais que eu tivesse crescido ali, nunca gostei de andar na mata sem companhia. Não por medo de onça, mas porque depois de certo horário, a floresta fica consciente. É como se ela percebesse sua presença. Naquele dia, eu precisei ir sozinha buscar umas frutas deixadas num cesto de varas, que fica preso numa árvore para evitar macacos. A cesta só poderia ser buscada quando a sombra da árvore maior chegasse ao chão. Tradição da minha avó. Eu fui. E deveria ter voltado antes da sombra sumir. Eu segui pela trilha com um facão pequeno para abrir caminho entre folhas baixas. Andei tranquila, ouvindo os sons da mata. Pássaros, insetos, folhas balançando. Nada de estranho. Quando cheguei na árvore do cesto, o sol estava baixo e a luz era uma mistura de dourado e verde. Peguei a cesta, amarrei na cintura e comecei a voltar. E então, uma sensação me parou. Um silêncio diferente, como se o ar tivesse prendido a respiração. Foi nesse silêncio que ouvi o assobio. Um som curto, reto, perfeito demais. Não era música, não era aviso. Era como um teste. Um som feito só para ver se alguém responderia. Parei na hora. Na nossa região ninguém assobia na mata. Nunca. É uma regra, um tabu. Quem assobia ali dentro está chamando alguém. E nem sempre quem escuta é humano. Fiquei parada, sem respirar. E aí ouvi o segundo assobio. Igual ao primeiro. Mesmo tom, mesmo ritmo. Como se estivesse esperando reação. Meu coração disparou. Olhei devagar para trás, para a esquerda, para a direita. Nada. A floresta não mostrava nada. Só silêncio absoluto. Continuei andando mais rápido, tentando não parecer que estava fugindo. E então ouvi o terceiro assobio. Mas esse foi diferente. Ele veio de trás de mim. Mas quando virei para olhar, a sensação dizia que vinha de cima, da copa das árvores. Algo estava me observando. Acelerei o passo, mas a floresta parecia se estreitar ao meu redor. O ar estava mais quente, mais úmido, difícil de respirar. E então ouvi o quarto assobio. Mas desta vez, não era só um som. Era minha voz. Aquele assobio imitava exatamente uma nota que eu costumava fazer quando buscava o cachorro da minha avó. Uma nota específica, que eu nunca mais tinha feito. Mas a entidade lembrava, ou tinha aprendido. Eu congelei. Senti meu corpo inteiro formigar. Era como se a floresta estivesse tentando me responder. Como se estivesse tentando me enganar, me chamar para algum lugar. E aí veio o pior. O som não vinha mais de um ponto só. Parecia vir de todos. Da esquerda, da direita, de trás, da frente. Era como se algo estivesse me cercando. E aí, eu ouvi meu nome, em voz baixa, trêmula, como se fosse uma criança tentando repetir o que ouviu. Lá, na... Caí de joelhos. Era a minha voz, imitando meu próprio jeito de chamar minha mãe quando era pequena. Algo estava falando comigo usando minhas lembranças. Ou me estudando para copiar coisas que achava que eu reconheceria. Eu queria correr. Mas correr na mata é pedir para morrer. Levantei devagar, tentando controlar a respiração. E foi então que vi.
A uns 20 metros à frente, entre duas árvores grossas, havia algo parado. Parecia uma pessoa. Mas o corpo estava torto. O ombro esquerdo estava mais alto que o direito. O pescoço parecia longo demais. E a cabeça estava inclinada num ângulo quase impossível, como se estivesse pendurada por dentro. A criatura não tinha rosto definido. Ou talvez tivesse, mas a sombra das folhas cobria tudo. Ela estava completamente imóvel. O assobio parou. O silêncio voltou. E a criatura começou a mexer o pescoço. Lento. Inadequado. Um movimento de quem está tentando entender como um corpo funciona. Como se estivesse aprendendo a se mover só de observar os seres humanos. Eu senti um pânico tão profundo que meus pés começaram a se mover sozinhos. Mas a criatura mexeu a cabeça para o lado e fez outro som. Não foi assobio. Foi algo entre minha voz e a voz da minha avó. Vem. Foi nesse momento que eu soube. Aquilo não era humano. E não era antigo. Não era espírito. Não era bicho. Era algo que estava aprendendo. Algo que observa as pessoas. Que copia sons. Que ensaia movimentos. Que tenta reproduzir a linguagem humana. E naquele instante, estava tentando chamar a mim. Na minha língua. Na minha voz. Eu comecei a andar para trás. A criatura deu um passo. E a copa das árvores mexeu como se algo maior estivesse se movendo junto com ela. A criatura deu mais um passo. E o corpo fez um movimento totalmente errado. Primeiro a cabeça, depois os ombros, só depois as pernas. Eu virei e corri. Corri sentindo o ar sumir do peito. Corri sem saber se estava sendo seguida. Corri rezando sem palavras. Quando vi a luz da comunidade pela primeira vez, desabei no chão. Minha avó me encontrou caída, branca, sem conseguir falar. Quando consegui explicar, ela só disse: "Ela te ouviu." Perguntei quem era ela. Minha avó respondeu: "Aqui imita, aqui chama, aqui aprende. Não olha mais para a mata quando ouvir silêncio. E nunca responda quando chamarem seu nome lá dentro." No dia seguinte, ela queimou a cesta. Disse que algo tinha tocado nela. Até hoje, quando entro em qualquer lugar com árvores acima da minha cabeça, fico em alerta. Porque aquele som, aquele assobio, não era só uma chamada, era um teste. Era uma cópia. E a criatura que eu vi naquela noite não estava tentando me assustar. Ela estava tentando ser humana. E falhou. Horrivelmente. Meu nome é Carlos Menezes. Tenho 47 anos. E por mais de 20 anos trabalhei como pescador no Rio Madeira. Nesse tempo todo vi de tudo. Enchente, seca, bicho grande, onça nadando, cobra atravessando o rio. Nada me assustou tanto quanto a noite em que uma luz me seguiu durante quase 40 minutos. Não era barco, não era fogo, e também não era reflexo de nada. Era viva, e estava atrás de mim. O Madeira é diferente de qualquer outro rio. Ele é largo, forte, instável, cheio de troncos escondidos e redemoinhos que surgem sem aviso. À noite, a água fica preta como o poço. O som muda, o vento muda, a vibração do barco muda. Muitos contam histórias de luzes que aparecem flutuando perto da margem, atravessando o rio ou perseguindo embarcações. Alguns chamam de cobra de fogo. Outros dizem que são espíritos dos que morreram afogados. Eu nunca acreditei, até ver uma. Era uma noite quente, quase sem vento. Eu voltava sozinho para a comunidade depois de visitar um amigo de Humaitá. Minha canoa tinha motor pequeno, velho, mas confiável. Eu conhecia o rio, sabia onde podia ir, sabia onde não podia. O céu estava limpo e a lua quase cheia iluminava a superfície da água com aquele brilho prateado que enganava o olho da gente. Tudo estava normal, até que não estava mais. A primeira vez que notei a luz, pensei que fosse vagalume, mas era grande demais. Um pequeno ponto brilhante surgiu na margem esquerda. Estava imóvel, perto da água, como se fosse uma lanterna parada no barranco. Achei que fosse algum pescador, mas não tinha barco, não tinha vozes, não tinha pessoa. E a luz era limpa, uniforme. Não tremia como chama.
Não piscava como lanterna. Um brilho firme, amarelado, quase branco no centro. Continuei navegando, ignorando. Mas quando eu me afastei cerca de 300 metros, a luz se mexeu e veio para a beira da água. Como se tivesse curiosidade, a luz começou a seguir a canoa. Não rápido, não agressivo, apenas acompanhando. Eu virava o leme para a direita. Ela descia um pouco para a direita. Eu virava para a esquerda. Ela deslizava para a esquerda, como se imitasse meus movimentos. Como se não quisesse ser vista diretamente, mas também não quisesse ir embora. Era só um ponto luminoso, mas a sensação era de que tinha consciência. Só percebi o verdadeiro perigo quando desliguei o motor por um momento para ouvir melhor o rio. A luz parou e ficou imóvel. E então, sem vento, sem barulho, sem explicação, ela subiu. Não era reflexo. Não era nada refletido na água. A luz se ergueu uns 2 metros acima da superfície e ficou lá, parada, como se estivesse me observando de cima. Meu corpo inteiro arrepiou. Liguei o motor imediatamente. A luz desceu um pouco, acompanhou o meu movimento e veio atrás de mim. Não rápido o bastante para pegar, mas rápido o bastante para nunca ficar para trás. Aquilo não fazia sentido, e eu estava sozinho, no meio do madeira, à 1 da manhã. A luz começou a se aproximar, primeiro devagar, depois mais rápido. Não emitia calor, não fazia som, não piscava, apenas brilhava. O rio ficou tão silencioso que eu só escutava o barulho do motor e o meu próprio coração. A cada vez que eu acelerava, ela acelerava. A cada vez que eu diminuía, ela diminuía. Não era coincidência, era intenção. Em certo momento, ela chegou tão perto que iluminou parte da popa. Vi a madeira ficar dourada. Vi o reflexo dela na água. Mas o reflexo não se comportava como deveria. A luz refletida parecia estar fora de sincronização. O brilho no rio se mexia ligeiramente antes do brilho real, como se a luz estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Apertei o motor o máximo possível, mas o rio estava cheio de galhos. Eu tinha que desviar constantemente. A luz começou a subir e descer, como se estivesse tentando achar o melhor ângulo para me observar. Foi aí que ela fez algo que me destruiu por dentro. A luz se dividiu. Por um breve instante, 2 luzes idênticas apareceram lado a lado, e depois se fundiram de novo. Não era natural. Não era físico. Não era algo que meu cérebro conseguisse explicar. Era como se estivesse testando coisas, experimentando formas. Comecei a rezar sem pensar. Não sei o que falei. Só sei que estava pedindo para sair dali vivo. A luz subiu mais alto e parou completamente no meio do nada. E então, apagou. Sumiu num instante. O mundo ficou escuro. Tão escuro que meu coração falhou por um segundo. Pensei que tinha acabado. Mas aí, a luz surgiu atrás de mim, a poucos metros, como se tivesse dado a volta pelo céu ou pela água. E aí eu entendi. Ela não estava seguindo a canoa. Ela estava seguindo a mim. Quando vi a abertura de um igarapé conhecido, virei o leme com tudo e entrei. O motor quase bateu num tronco submerso, mas eu não parei. O igarapé era estreito demais para a luz entrar. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Naveguei rápido, cada segundo parecia 1 minuto. Esperava ver a luz atravessar o barranco, aparecer entre as árvores, mas ela ficou do lado de fora. De repente, sumiu. O silêncio voltou. Os grilos voltaram. O vento voltou. Era como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa suando frio. Minha esposa me viu e perguntou: "Você encontrou a luz?" Eu travei. Não tinha contado nada ainda. Perguntei como ela sabia. Ela respondeu: "Quando a luz aparece, a alma sente." Não dormi naquela noite, nem na seguinte. Eu não sei o que era aquilo. Se era uma cobra de fogo, se era espírito, se era fenômeno da mata, ou se era algo que não tem nome. Só sei que não era humano, e não era natural, e que ela me seguiu porque quis. E se existe algo mais assustador do que ver uma luz no meio do madeira de madrugada, é saber que ela não te segue por acaso. Ela escolhe.
Meu nome é Rubens Araújo, tenho 52 anos e desde os meus 15 vivo de pesca e coleta de frutas no interior de Manacapuru, no Amazonas. Em quase 4 décadas de rio e igarapés, aprendi que há coisas debaixo d'água que a gente não deve procurar. Uma delas me encontrou quando eu tinha 29 anos. Era grande demais para ser peixe, grande demais para ser cobra e inteligente demais para ser bicho. O igarapé do Mindu é silencioso, mais silencioso do que qualquer outro que conheci. A água é escura, estreita, e as árvores fecham tudo por cima, como se o céu tivesse sido apagado. Ali dentro, o ar é pesado, quente, abafado. O cheiro da mata é tão forte que parece mel misturado com lama. E qualquer movimento na água parece mais perto do que realmente está. Os mais velhos evitam aquele igarapé. Dizem que tem algo lá embaixo que vira canoa e que já puxou gente pelo pé. Eu achava isso exagero. Até o dia em que eu senti aquela coisa respirando debaixo do meu barco. Era final de tarde. Eu tinha ido recolher umas frutas de tucumã que deixei numa rede improvisada, amarrada entre 2 árvores. A maré dos Solimões tinha subido pouco naquele dia, e o Mindu estava calmo, parado, sem correnteza. Eu navegava sozinho numa canoa pequena, remando devagar para não derrubar as frutas. A água estava tão lisa que parecia espelho. Eu gostava daquele silêncio. Era o único lugar onde eu conseguia pensar. Até que fiz a pior pergunta possível para mim mesmo naquela tarde. Por que será que ninguém pesca aqui há tantos anos? A resposta veio 10 minutos depois. Eu parei a canoa num ponto mais fundo, onde sempre deixava uma linha presa numa vara de bambu cravada no barranco. Quando puxei a linha, senti algo pesado, muito pesado. Pensei que fosse tambaque, mas a linha mexia, devagar demais, como se não estivesse presa a um peixe, mas a alguma coisa parada, enorme. Puxei com mais força. A água fez um movimento largo, profundo, como se um corpo gigantesco tivesse rolado de lado lá embaixo. Soltei a linha imediatamente. O igarapé ficou completamente quieto. Nenhuma bolha, nenhum movimento, nada. Achei que fosse algum tronco preso no fundo. Coisa comum naquela região. Mas tronco não respira. E o que veio a seguir? Respirava. O primeiro sinal veio pela água. O fundo da canoa subiu 1 centímetro. Depois desceu, como se algo muito grande tivesse deslocado água debaixo de mim. Não era onda, não era peixe grande. Era profundo, lento, constante, como se a água estivesse respirando. Me inclinei para olhar mais de perto e vi pequenas ondulações circulares se formando ao redor da canoa, perfeitas demais para serem naturais. A sensação que tive foi terrível. Aquilo não estava passando por ali. Aquilo estava parado, exatamente embaixo de mim. E estava subindo. Meu corpo travou. A canoa tremeu, como se algo a tocasse por baixo. Um toque firme, direcionado. Como se estivesse reconhecendo o formato, testando a espessura da madeira. Eu encostei as mãos na borda e tentei estabilizar, mas a água levantou de novo. Dessa vez uns 5 centímetros. Era como se uma montanha estivesse vindo para cima. Então senti o cheiro. Cheiro forte de coisa úmida, velha. Mistura de lama, peixe morto e algo doce demais, quase enjoativo. Uma onda de calor subiu do igarapé, batendo no meu rosto. E pela primeira vez, entendi que aquilo não era bicho comum. Era algo que sabia que eu estava ali. E estava decidindo o que fazer. A superfície da água começou a se abrir. Não de forma violenta, mas lenta, deliberada. Como se algo enorme estivesse erguendo o corpo. Primeiro vi uma mancha escura, depois outra, depois uma terceira, muito maior. Não era cobra comum, não era peixe-boi, não era nada que eu tivesse visto em 30 anos de rio. A coisa tinha pele grossa, escura, lembrando couro molhado, mas não era lisa. Era cheia de ranhuras, como a lateral de um tronco muito antigo. E então, um olho apareceu, um olho enorme, do tamanho de uma mão fechada. Não piscou, não se moveu rápido, apenas me olhou. Um olhar pesado, profundo, antigo,
Não era olhar de animal tentando se alimentar. Era olhar de algo que reconhece, que avalia, que decide. Por alguns segundos, que pareceram horas, a criatura ficou imóvel, me encarando. E aí a água ao redor começou a se mover, não em círculos, em linhas. Como se um corpo gigantesco estivesse se contorcendo por baixo, se ajustando, mudando de posição para ficar exatamente sob minha canoa. Foi quando ouvi, vindo das profundezas, algo que nunca vou esquecer. A água puxando o ar. Não era som, era vibração. Como se o igarapé todo tivesse respirado para dentro de si. A canoa foi puxada ligeiramente para o centro. Eu senti o mundo inteiro desaparecer. Só existia eu, a canoa e aquela coisa. E então a criatura desceu de novo, lentamente, sem pressa. Como se estivesse dizendo, eu posso, mas não agora. A água voltou ao normal. O cheiro sumiu. O calor dissipou. E o igarapé ficou silencioso. Silencioso demais. Eu remei o mais devagar possível para voltar. Não queria fazer barulho. Não queria chamar a atenção de novo. Quando cheguei na saída do igarapé e vi a luz fraca dos solimões, senti as pernas fraquejarem. Ao chegar na comunidade, o velho Joaquim, pescador dos antigos, me olhou e perguntou: "Você viu?" Eu não respondi. Ele balançou a cabeça devagar. O Mindu tem dona, e ela acorda quando quer. Fiquei sem entender e perguntei o que era. Ele respondeu: "Se for cobra, é a maior do rio. Se for espírito, é o mais velho da mata. Se for os dois, melhor você não voltar para lá." Eu não voltei. Nunca mais. Algumas pessoas acham que a cobra grande é invenção, um exagero, uma história contada para assustar criança. Eu também achava. Antes de sentir a água respirar debaixo de mim. Antes de ver aquele olho enorme e silencioso. Antes de perceber que a criatura não estava perdida. Ela estava curiosa. Ela sabia que eu estava ali. Sabia que eu era pequeno. Sabia que eu não tinha defesa alguma. E mesmo assim, me deixou ir. Até hoje, quando passo perto do Mindu, sinto o estômago virar. Porque sei que, lá no fundo, no escuro absoluto, ela continua lá. E nunca esteve sozinha. Meu nome é Henrique Alves. Tenho 32 anos. Nunca fui de acreditar em lenda, em espírito, em histórias de mato. Até que, aos 19 anos, entrei por engano em uma área indígena restrita no Alto Rio Negro. E lá dentro, descobri que a floresta tem dono. E ele não gosta de ser incomodado. O Alto Rio Negro é um dos lugares mais isolados da Amazônia. Floresta fechada, chão coberto por raízes grossas, árvores tão altas que o céu vira apenas um borrão cinza esverdeado. O silêncio ali não é ausência de som, é uma presença, uma pressão leve no ouvido, como se a mata estivesse prestando atenção em cada passo seu. Os povos indígenas daquela região conhecem cada palmo da floresta, sabem onde podem ir, onde não devem, onde ninguém pode. E eu, ignorante e teimoso, achei que não tinha problema explorar sozinho. Nunca cometi erro tão grande. Eu tinha ido visitar meu tio, que trabalhava numa base de apoio ligada a um projeto ambiental. Numa tarde tranquila, decidi caminhar por uma trilha para fotografar pássaros. Eu gostava de fotografar, era meu passatempo. Andei cerca de 1 hora. A trilha era bonita, aberta, cheia de palmeiras e árvores enormes. Até que vi um pássaro colorido pousado num galho distante e decidi me afastar um pouco da trilha principal. Foi assim que saí do caminho. E foi assim que entrei, sem saber, numa área que não pertencia a mim. Uns 15 minutos depois, comecei a perceber que o ar estava diferente. Mais pesado, mais quente, com um cheiro forte de terra molhada, como se tivesse chovido ali recentemente. Mas não tinha. O primeiro sinal real veio logo em seguida. Nenhum som, nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhuma folha, nada. O tipo de silêncio que faz o coração bater mais forte porque você sente que não está sozinho. Parecia o silêncio antes de algo acontecer. Eu senti vontade de voltar, mas percebi que não sabia mais de que lado tinha vindo. A floresta parecia a mesma em todos os lados.
E foi nesse silêncio que ouvi o primeiro passo. O som não veio do chão, veio do ar. Um deslocamento leve, como se algo grande tivesse mudado de posição acima de mim, entre as árvores. Olhei para cima. Nada. Mas então, os troncos grossos começaram a ficar escuros demais, como se uma sombra estivesse se movendo por entre eles. Não uma sombra comum, mas uma sombra que tinha volume, um contorno, uma forma. Era como olhar para algo ao mesmo tempo invisível e presente, que distorcia o ar ao redor. Meu coração começou a acelerar. A respiração ficou curta, e aí eu senti. Eu estava sendo observado. Não com raiva, nem com curiosidade, com avaliação, como alguém que olha para um intruso e tenta decidir o que fazer com ele. Tentei dar um passo para trás. Foi aí que o tronco da árvore atrás de mim, que antes era apenas madeira, pareceu se mover por dentro. Não era possível, mas aconteceu. A casca se expandiu por um instante, como se algo gigantesco respirasse dentro dela. A floresta não estava viva. Ela estava consciente. E não gostava da minha presença. Foi então que eu vi. Entre duas árvores enormes, a uns 30 metros adiante, uma figura começou a se formar. Primeiro como sombra, depois como silhueta. Por fim, como algo que eu não tenho palavras para descrever direito. Era alto, muito alto. Talvez 3 metros, talvez mais. O corpo era fino, mas não frágil. Parecia feito da própria madeira das árvores. Mas não era árvore. Era algo que imitava a árvore. Os braços eram longos, desproporcionais, pendendo ao lado do corpo como galhos curvos. As pernas se moviam com lentidão, deliberada, sem pressa. A cabeça não tinha rosto, mas tinha contorno, como se estivesse sempre virada para mim, mesmo sem olhos. E a cada passo que dava, as folhas acima de mim tremiam, mesmo sem vento. A criatura caminhava, e a floresta reagia ao movimento dela. Ela não pertencia à floresta, ela era a floresta, e caminhava em minha direção. Meu corpo inteiro travou. Não consegui gritar, não consegui correr, só consegui olhar. A criatura parou a uns 20 metros. Inclinou levemente o rosto, se é que posso chamar de rosto, como quem analisa algo pequeno e irrelevante. E então, a mata atrás dela se abriu. Não fisicamente, mas em sensação. Como se um espaço enorme tivesse ficado repentinamente vazio. Um vazio que pedia para eu dar mais um passo para dentro. E eu senti, com uma clareza impossível. Se eu desse um passo, não voltaria. A criatura não levantou os braços. Não correu, não atacou. Ela apenas impediu minha passagem, imóvel, como um guardião. Mas o peso daquela presença era tão forte que minhas pernas cederam. Caí de joelhos. Foi nesse instante que o ar mudou. Uma rajada quente me atingiu, levantando folhas ao meu redor. Não era vento, era a respiração da mata. E pela primeira vez, senti uma voz dentro da minha cabeça. Não palavras, uma ideia. Volte. Não era ameaça, era ordem. Sem pensar, me virei e corri na direção oposta. Não importava se estava certo ou errado. Eu só precisava sair dali. E enquanto corria, percebi algo. As árvores atrás de mim pareciam se fechar, como se o caminho sumisse propositalmente. E o único trajeto possível era o da fuga. Corri até ver o primeiro clarão de luz natural entre as copas. Quando saí da área restrita, caí no chão, sem ar, tremendo, completamente sujo de terra. 2 indígenas da etnia tucano me encontraram e perguntaram onde eu tinha estado. Contei tudo. Eles não riram, não duvidaram, apenas anuíram e disseram: "Você entrou no território dele." Perguntei quem era ele. O mais velho respondeu: "O que protege a mata, o que não gosta de ser visto, o que só aparece para quem não deveria estar ali." Tentei perguntar mais, mas ele levantou a mão. "Se ele te deixou sair, é porque você entendeu." Desde aquele dia, nunca mais entrei na mata sem permissão. Nunca saí da trilha. Nunca ignorei a sensação de que não estou sozinho. O que vi não era criatura, não era monstro, não era espírito no sentido comum. Era algo maior, antigo. Uma presença que existe muito antes de nós, muito antes das cidades,
muito antes de qualquer mapa. E eu tive a impressão, quase certeza, de que se tivesse dado mais um passo naquela clareira, eu teria deixado de existir para o mundo. Ou pior, seria parte dele. Então, quando alguém me pergunta se acredito nas lendas do Alto Rio Negro, eu respondo que não acredito. Eu respeito, porque sei que o guardião da mata existe. E continua lá, caminhando entre as árvores, esperando que ninguém mais cometa o mesmo erro que eu. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.